Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, é óbvio que todos nós já ficamos ali esperando e ansiosos para ver a convocação de Carlo Ancelotti. Até porque muitos nomes têm ali, de certa forma, gerado uma tensão de será que esse cara vai? Como o próprio Neymar, que muita gente tem pedido ele, mas de certa forma, quando a gente olha para o jogo, acaba sendo meio desesperançoso, até porque recentemente ele não tem encontrado o bom futebol de todos os anos que ele sempre teve. E jogadores como o Rodrigo, que teve uma lesão e já está fora, acaba também nos deixando com aquele sentimento de, poxa, um jogador que poderia ter um impacto muito bom está de fora. E recentemente, outro jogador que, segundo muitas notícias, já é um dos nomes confirmados por Carlo Ancelotti na Copa, Estevão, teve uma lesão e, pelo que indica, infelizmente, ele pode estar muito provavelmente fora da Copa do Mundo de 2026. Abrindo ainda mais discussões para jogadores de quem pode estar nessa seleção de Carlo Ancelotti. E é justamente por isso que eu quero dar a minha opinião e o porquê que eu acho que Antony seria um ótimo nome para compor o elenco. Lembrando que isso aqui é a minha opinião, você tem todo o direito de discordar, mas quero falar com vocês sobre isso. Se você quiser, deixa o likezão que vai me ajudar muito. Vem comigo que nós vamos falar sobre isso. Desde que Antony saiu do Manchester United e chegou no Real Betis, ele tem demonstrado um futebol com muita qualidade. Apesar de muitos zoarem ele por conta do seu girosfim e que era um drible de certa forma sem futuro, muitos falavam, a grande verdade é que Antony tem feito partidas muito consolidadas, jogado um futebol muito diferenciado e sendo ali muito decisivo para o Real Betis. Tanto que a torcida já considera um jogador extremamente importante, e cada vez mais tem se criado um sentimento, de certa forma, de idolatria por ele. Veja bem, não é que eu quero dizer que ele já é um ídolo do clube, mas dos jogadores que compõem o elenco do Betis, sem dúvida, Antony é um dos mais amados. E não à toa, justamente desde o seu período de empréstimo, é exatamente por isso e pela forma que ele tem jogado, os torcedores tanto pediram e fizeram uma festa para a chegada definitiva dele. Antony tem feito uma temporada muito sólida. Na temporada 25-26 ele já soma 40 jogos, 13 gols e 9 assistências. Atuando como um ponta-direita, ele tem feito diferença principalmente dentro de campo. Seus números são números muito bons, mas o que chama a atenção é justamente a forma com que ele tem ajudado a sua equipe dentro de campo. Até porque muitas vezes as situações que acontecem dentro de campo acabam não virando estatísticas diretas como a gente sempre fala. Mas quando você observa Antony dentro de campo, consegue ver o quão ele tem sido um jogador muito mais maduro e que tem ajudado a sua equipe. Diferente da fase no Manchester United, ele encontrou constância, na Espanha sendo um dos jogadores com mais participações em gols no elenco. Para você ter noção, mesmo tendo sido eliminado recentemente da Europa League, Antony fez 10 jogos, marcou 6 gols e distribuiu 3 assistências. Foi muito importante e lutou até o fim. Algo que chamou muita atenção justamente dos torcedores é que ele brigou até o último segundo para conseguir colocar ali o Real Betis na próxima fase da Europa League. Mas mesmo ficando para trás, fez uma baita temporada na Europa League pelo Betis. Se você for observar, ele tem um equilíbrio tático muito importante. Além dos dribles e dribles muito importantes, não somente para fazer algo bonito, mas que de fato geram algo importante para o clube, ele tem ajudado muito na recomposição defensiva, sendo aquele cara que volta para marcar, volta para combater, apresentando uma média muito alta de desarmes para um atacante. Outro fator que ele tem melhorado muito é em sua finalização. Ele tem aprimorado cada vez mais, principalmente seu chute de fora da área, inclusive marcando alguns gols com essa distância de fora da área. Outro fator que, na minha opinião, é muito importante é justamente um jogador que não tem medo e não abaixa a cabeça. Se muitos jogadores talvez entram em campo meio receosos e com medo, Antony não é esse jogador. Ele vai para cima sem medo, tenta sempre algo a mais ali, seja indo para cima de 1, 2, ou em momentos de disputa, ele dá o sangue mesmo. Vai para cima, se precisar dar porrada no bom sentido, no sentido de sempre estar ali desarmando, indo para o combate, ele faz isso muito bem. Não é um jogador que tem medo de dividir bolas, não tem medo de ir para o ataque. É um jogador muito seguro e com um mental muito forte. Inclusive, na minha opinião, cara, o Antony tem muito mais segurança na hora de entrar em campo, parece, do que o próprio Vinícius Júnior, cara. Parece que o Antony, quando entra com a camisa da seleção, tem muito mais vontade e desejo de jogar com a amarelinha
do que Vinícius Júnior, do que Rafinha, e isso tem sido muito notório. Na minha opinião, inclusive, cara, Antony sempre foi um jogador que demonstrou muita vontade e paixão em jogar com a camisa da seleção brasileira. Muito até mais do que alguns jogadores que sempre ganham destaque por parte da mídia aí, viu? Queria falar nada não, mas Antony quando entra com vontade, com desejo de jogar com a seleção. Não fica morto dentro de campo ou sempre dando desculpas. Ele vai para cima sem medo. Meus amigos, é exatamente por isso que, na minha opinião, o Antony deveria voltar para a seleção brasileira. Eu sei que nessa lista de jogadores não é um jogador que seria o titular absoluto, mas eu acredito que para estar ali entre os 26 jogadores, ele seria muito bom. É um jogador que ele vai para cima sem medo, é um jogador que tem melhorado muito seus dribles, feito ali dribles com intensidade, de fato ali, que vai ajudar a equipe, não somente um drible para fazer uma firula ou algo do tipo, mas sido intencional em suas jogadas. Um jogador que tem participado ativamente também no lado defensivo, ajudando a recompor, ajudando a criar jogadas, é um jogador que tem sido muito importante para o Real Betis. É por isso que, na minha opinião, será um jogador muito bom para ir para uma Copa do Mundo. Sendo titular, acredito que nesse momento não, mas eu acredito que seria um jogador que entraria e poderia fazer uma diferença muito grande. Inclusive, na minha opinião, um jogador que, quando ele está em campo, ele demonstra muito mais vontade do que muito jogador aí que, cara, tem recebido os holofotes da mídia e da CBF. Mas enfim, eu preferi não falar, porque senão pode falar que eu tô pegando no pé, que não sei o que, tal. Enfim, minha opinião é que o Antony merecia aí muito mais do que muitos jogadores que têm recebido oportunidades na seleção. Minha opinião é essa, deixa a sua aí, tamo junto demais, um forte abraço, que Jesus abençoe sua semana, tamo junto, assiste outros vídeos aqui que eu tenho certeza que tu vai curtir, se você concorda, comenta aí, se você discorda, comenta também o porquê. Tamo junto, forte abraço, é nóis e falou, fiquem com Deus, tamo junto.